Olá, gente, tudo bem? Vamos para a segunda live do dia, né? Aguardar um pouquinho, o pessoal começar a entrar. A Isabela chegou. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindas. É muita audácia a gente falar, né? Eu querer falar com as gestantes e pós-parto. As gestantes e pós-parto não têm tempo de assistir live. Então, a ideia é deixar o material gravado para depois elas irem acompanhando, né? Principalmente a gestante do segundo filho, a gestante, né, que tem o segundo filho, ou o pós-parto que ainda está ali se adaptando com a rotina da criança. Então, realmente é um público que não vai assistir live. Mas a ideia, né, realmente é a gente deixar a live gravada para elas assistirem depois. Então, eu separei aqui o que eu mais recebo de queixas, de dúvidas das gestantes, né, das mamães. E aí eu separei aqui em itens e vou comentar com vocês, tá? Oi, Gabi, tudo bem? Então, a gente vai começar desde o cabelo. Então, o que acontece? Eu vou falando do pós-parto, eu vou falando da gestação e do pós-parto ao mesmo tempo, tá? Então, na gestação, o que vai acontecer? O cabelo não cai, tá? Existe uma quantidade de fios que vai cair ali por dia, só que na gestação cai muito menos do que essa quantidade que seria normal cair. E aí o que acontece? Depois da gestação, né, no pós-parto, existe uma queda muito acentuada do cabelo. E aí todas elas se desesperam porque acham que vai ficar careca. Deixa eu só colocar o tema aqui da live. Então, o que vai acontecer no pós-parto? Todas elas se desesperam falando que tá com muita queda de cabelo e ficam com medo de ficar careca. Só que é normal acontecer isso, porque realmente no período da gestação não teve essa queda que seria normal, tá? Então, o primeiro ponto é esse: quando vocês tiverem pacientes no pós-parto, sempre tranquilize elas em relação a isso, tá? Que é normal essa queda. E aí, um outro ponto que vai acontecer muito, e isso não acontece com todas, tá? Mas com algumas gestantes acontece, são as espinhas, tá? Então, a pele ficar mais oleosa e ter mais presença de espinhas. E aí, o que acontece? Pode fazer limpeza de pele? Aí entra uma questão delicada. Pode sim, mas exige muito cuidado, porque a gestante, ela tá sob influência hormonal, então ela tá com uma predisposição a ter manchas muito grande. Então, óbvio, né, tem alguns recursos de eletroterapia que são contraindicados para gestante. E então vai ter alguns recursos que a gente não vai poder usar. Existem alguns cosméticos que também são contraindicados para gestante. A gente também precisa consultar isso. E hoje existe no mercado uma linha de cosmético que ela foi, né? Ela é uma linha de cosmético vegana e que ela também foi desenvolvida para gestante. Então, praticamente todos os produtos dessa linha as gestantes podem usar, que é a marca Ecos. Aqui em Rio Preto a gente tem o representante. Então, esses produtos a gente pode usar sem medo. Agora, os outros a gente vai precisar consultar ali a composição do produto e muitas vezes até recorrer ao médico para tirar algumas dúvidas.
Então, a questão da limpeza de pele, né, desde que respeite essas contraindicações da eletroterapia e respeite também essa questão do cosméticos, a gente pode fazer, mas com cuidado por causa das manchas, tá? Então, ela vai ter mais predisposição a ter mancha, então, às vezes, ali na hora de fazer uma extração, né, um cravinho ali que ficou mais difícil sair, então, a gente tem que tomar cuidado, não vai poder forçar muito ali, insistir muito naquele cravinho difícil, porque aquela lesãozinha que formar ali pode formar uma hiperpigmentação. E aproveitando que a gente tá falando sobre as manchas, vamos falar sobre os melasmas, que também é muito frequente as gestantes, né, desenvolverem um melasma. O melasma, ele é causado pela exposição solar mais ação hormonal. Então, a gestante está sob ação hormonal, então ela também vai ter uma predisposição maior a ter esses melasmas. Então, a orientação é protetor solar, tá? Então, passar bastante protetor solar. E o protetor solar não é somente quando ela vai ficar exposta ao sol, mas mesmo em casa, à luz do celular, a gente precisa estar com o protetor solar. Então, quando vocês tiverem alguma paciente grávida ou se vocês estão grávidas, já capricha no uso do protetor solar. Normalmente, a pele costuma ficar bem bonita durante a gestação. Então, a maioria das gestantes não encontra muito problema. Só que precisa prevenir, tá? Porque muitas vezes esse melasma não vai acontecer na gestação. Ele vai acontecer no pós-parto, tá? E vocês lembram, até a Ivete Sangalo teve melasma no pós-parto. Ela ficou com bastante melasma. E melasma é uma coisa que é bem difícil tratar. Exige muita colaboração do paciente, exige muita paciência, muita atenção ali. Continuando, o próximo item é a celulite, tá? Então, a celulite, o que vai acontecer? Existe o aspecto de celulite pelo edema, e é isso que acontece nas grávidas, tá? De fato, ali não está acontecendo um aumento tão significativo da celulite. É esse edema que está muito aumentado, favorecendo esse aspecto de celulite. E aí, normalmente, né, quando a gestante está fazendo a drenagem linfática, a parte posterior, né, ela não vira mais de bruço, então a gente não faz na parte posterior. E aí ela acaba ficando muito incomodada ali com a parte posterior, o culote. Então, tranquilizem ela, se vocês forem gestantes, fiquem tranquilas, porque é temporário, tá? Depois que o neném nascer, depois que os hormônios se estabilizarem, né? Quando o corpo começar a voltar ao normal, essa celulite vai se normalizar. Esse aspecto de celulite vai se normalizar. E aí, aproveitando que a gente já falou do corpo voltar ao normal, a gente também tem que pedir muita paciência para elas, porque não demorou 9 meses todo o processo da gestação, então para o corpo voltar ao normal também é um processo lento, que vai até 1 ano, tá? Então, a drenagem linfática, ela é muito indicada na gestação. A drenagem linfática, ela vai prevenir muito essa questão da celulite, que as pacientes já começam a reclamar, toda gestante no comecinho já reclama muito da celulite. Então, a drenagem vai ajudar muito a prevenir esse aspecto de celulite que vai piorar, tá? Sempre vai piorar esse aspecto de celulite. Então, a drenagem já vai ajudar. O ideal é que se comece a drenagem o quanto antes, porque a gente sabe que a maioria das mulheres tem uma predisposição a inchar. Na gravidez, essa predisposição aumenta muito. E a gente escuta muita gestante falando que vai deixar para começar a fazer a drenagem no final da gestação.
E aí, no final, a gente já não vai conseguir prevenir tanto, a gente vai só aliviar os sintomas ali, os desconfortos temporariamente. Agora, se a gente já começar de forma preventiva, ela vai chegar no final da gestação sem muito desconforto, vai chegar de forma muito mais tranquila no final da gestação. Normalmente, o que os médicos recomendam? Não fazer a drenagem no primeiro trimestre. Então, ali nos 3 primeiros meses, não fazer a drenagem linfática. A gente precisa entender que muitas vezes existem muitos profissionais que acabam fazendo massagem modeladora nas gestantes, né? E a gente também precisa entender que muita gente usa a drenagem linfática como sinônimo de tratamento estético. Então, muitas vezes a paciente fala que vai fazer a drenagem linfática, o médico acha que ela vai fazer um tratamento estético. E aí, de fato, né, muitos tratamentos são contraindicados e desnecessários nesse período. Então, por isso que eles acabam contraindicando. Mas se já é uma paciente que já está acostumada a fazer a drenagem linfática, não tem problema nenhum ela dar continuidade. É claro que a gente vai precisar dessa liberação do médico. E caso essa liberação não ocorra, procure conversar com o médico e procurar entender por que ele não está indicando, não está liberando a drenagem linfática. Então, no primeiro trimestre, a gente, né, precisa dessa liberação. Aí, teoricamente, né, a drenagem ela estaria liberada no segundo trimestre. Aí os médicos já liberam, também, né, quando confia na profissional, quando sabe que a profissional vai fazer de fato a drenagem linfática. E nesse segundo trimestre, a gente encontra até na literatura falando que pode fazer no abdômen somente nesse segundo trimestre. No primeiro e no terceiro não faz no abdômen. Nesse segundo trimestre, sim. Então, pode fazer a drenagem ali no abdômen. Eu, particularmente, não faço a drenagem no abdômen em momento nenhum. Porque a minha drenagem linfática, né, vocês conhecem, eu tenho o objetivo, né, de descongestionar o sistema linfático. Então, eu entendo que eu trabalhando muito a região axilar, muito a região do externo, inguinal, já falei, né? Eu consigo melhorar o inchaço nesse abdômen sem precisar colocar a mão ali. É claro que, né, que tem também a questão de usar o creme ali para prevenir a estria, enfim. Só que aí isso eu oriento a paciente a fazer em casa, tá? Então, eu não costumo fazer drenagem no abdômen. Eu acho que as pacientes, elas ficam mais seguras, tá? As gestantes têm muito receio ali de algum toque, alguma coisa diferente no abdômen. Então, eu acabo optando por não fazer para elas se sentirem mais seguras. E aí, a drenagem linfática, ela pode ser feita até o final da gestação, né? Do começo ao final. Eu já tive muitas clientes que começaram a fazer uma vez por semana e falaram assim, Priscila, eu vou deixar para fazer 2 no final da gestação, né? Que no final incha mais e tal. Eu vou começar uma vez na semana. Só que elas começaram uma vez na semana bem no comecinho. Então, aí, o que aconteceu? Quando chegou lá no final, elas não incharam. Então, elas não sentiram a necessidade de fazer 2 vezes na semana no final da gestação. Agora, eu já tive clientes que deixaram para começar no final da gestação e aí fazia drenagem praticamente todo dia e era só aquele alívio momentâneo mesmo, né? Eu faço um carinho hidratando, elas gostam muito. Sim, né? Pode fazer, não tem problema nenhum, né? Desde que seja esse carinho mesmo. Porque aí você já tá prevenindo as estrias, né? Já tá usando um creminho ali com princípio ativo que vai prevenir o aparecimento das estrias. É super, super interessante. E já aproveitando que a gente falou das estrias, eu tenho uma notícia não muito boa, né? Para as gestantes que falam assim, nossa, ainda não saiu nenhuma estria e comemora. Normalmente a estria aparece bem no finalzinho ali, bem nos últimos dias.
tá? Só que a gente não precisa contar isso para as pacientes. Quando elas falarem, ainda não saiu nenhuma estria, então a gente não conta, né? Porque às vezes depois essa estria até regride sozinha. Muitas vezes, né, as gestantes não enxergam também a barriga e aí aparece estria, ela não consegue nem ver a estria, a gente tá vendo e elas ainda não estão vendo. Então a gente hidrata ali, né, com o creminho, com o ativo que já vai ajudar ali, né, desde que seja indicado para gestante e a gente poupa ela dessa preocupação no final. Aí deixa para elas descobrirem depois que saiu a estria. Aí a gente também não conta, tá? E a estria tem tratamento sim, tá? A gente pode começar a fazer. É claro que quando a gente fala em pós-parto, é muito difícil a gente conseguir fazer um pós-parto imediato, né? Porque a gestante, ela demora muito para voltar para o tratamento estético, ela já não consegue voltar imediato. Só que a gente pode continuar acompanhando essa paciente, dando as orientações para ela, tá? Então, aí também entra uma outra questão, né? Se elas vão conseguir passar o creme em casa depois no pós-parto, mas aí é outra coisa. Então, elas podem elas podem usar em casa, né, depois da gestação, o próprio creme que elas usaram durante a gestação, elas podem continuar usando no pós-parto, porque ele vai prevenir, né, porque a estria também pode sair no pós-parto, então ele vai continuar prevenindo e ele vai tratar eventuais estrias que já tenham saído ali na gestação. Então, enquanto a estria tá vermelha, é muito tranquilo de tratar, né? É claro que só no pós-parto a gente vai fazer isso, durante a gestação não, mas a gente faz esse movimento de pinçamento aproximando as bordas da estria, né? Que são os beliscõezinhos. A gente ensina a cliente a fazer e pede para ela estar fazendo isso no pós-parto. A ideia é aumentar a vascularização dessa estria. E quanto mais tempo essa estria fica vascularizada, maior é a chance dela sumir, ou mesmo que ela permaneça, ela vai permanecer mais fininha e menorzinha, tá? E aí fica muito mais fácil o tratamento. Mas mesmo depois que as estrias ficaram brancas, também tem tratamento, e os resultados são satisfatórios. O que é muito importante a gente observar no pós-parto é que muitas vezes a gente encontra flacidez de pele. E aí e essa flacidez de pele, ela dá um aspecto de estria, tá? E não é a flacidez de pele. Eu queria já ter aqueles recursos modernos que as pessoas estão usando, vocês viram? Que vai aparecendo imagem aqui, que vai aparecendo, colocando outros fundos, outras coisas. Eu ainda não sei fazer isso, não tô moderna assim não. Mas eu queria mostrar pra vocês, porque eu tenho várias fotos de pacientes que vocês batem o olho na foto, dá a impressão que é estria, mas é flacidez de pele. E aí a gente trata, né, a flacidez de pele e essa aparência de estria vai melhorar muito e a cliente vai ficar muito satisfeita, tá? E aí, né, a estria é aquela coisa, quanto mais cedo começar a tratar, melhor é a resposta. E na gestação, basicamente é isso que a gente vai fazer. Vai fazer essa prevenção da estria, vai fazer a drenagem linfática, que também vai estar ajudando, além, né, de prevenir os vasinhos, prevenir a celulite, vai estar ajudando muito no desconforto. Já eu descubro, me ajuda aí, Gabi, descobre pra mim, você que é mais jovem que eu. Né? A drenagem linfática vai ajudar muito nesse desconforto. A gente vai... Ah lá, a Luana tá aqui também. Luana, você é mais jovem que a Gabi. Ajuda aí a gente descobrir. Tiago também. Tiago, me ensina como é que faz aqueles negócios modernos de passar, de colocar a imagem aqui atrás. Preciso descobrir isso. Então, na gestação, a gente também vai cuidar um pouquinho da lombar dessa cliente, tá? Então, mesmo na sessão de drenagem linfática, a gente faz um pouquinho ali de pompagem na lombar para já ir prevenindo as dores e os desconfortos que vai acontecer. E agora, no pós-parto.
No pós-parto, a gente tem muita coisa para fazer, né? Mas, basicamente, o principal do pós-parto vai ser a parte muscular, tá? Porque é muito comum, vocês viram na live que eu fiz com a Ana Paula, esse recurso eu não conheço. Não, a gente precisa descobrir, Thiago, tá todo mundo usando. Muito moderno, é praticamente uma aula. Deve ser algum aplicativo, eu vou descobrir, gente. E aí, no pós-parto, a gente viu na live que a Ana Paula fez, que ela falou também, né, sobre a gestação, e aí ela explicou sobre a diástase. Então, a diástase vai ser o afastamento do músculo reto abdominal. E aí, esse afastamento, o que vai acontecer? O abdômen vai ficar distendido. Então, dá a impressão que essa mulher, ela ainda tá grávida, né? Então, é aquela pessoa que vai falar assim, nossa, eu saí do hospital, mas eu continuo com uma barriga de 5 meses, né? E às vezes a criança tem 1 ano e ela ainda tá com essa barriga de 5 meses. É por causa da diástase. E muitas vezes a gente não encontra a diástase, mas a gente encontra esse abdômen distendido. E esse abdômen distendido, ele é pela flacidez muscular que acontece. Então, o ideal seria começar nessa parte muscular, né? Então, seria o pós-parto, já voltar para o Pilates o quanto antes, já começar um trabalho muscular ali. Na clínica de estética, a gente vai conseguir ajudar essa cliente com a eletroestimulação, né? Com a corrente russa, a corrente Alce. Então, na clínica de estética, é isso que a gente consegue fazer. A gente vai poder fazer isso, no caso da cesárea, depois dos 3 meses, tá? Antes disso, não. Antes disso, é só orientar mesmo a questão dos exercícios para ela e de acordo com o que o médico liberar. Então, o ideal seria já tratar isso. E aí, eu já deixo essa dica aqui para vocês. Toda vez que vocês forem avaliar uma paciente que já, né, na ficha de avaliação, vocês já perguntaram e ela já contou, né, que ela já teve a gestação, é importante avaliar essa diástase, né? Porque muitas vezes é aquela paciente que faz um monte de tratamento para diminuir o abdômen e não consegue resultado satisfatório, né? Porque de fato não é só gordura que tem ali, existe essa flacidez muscular. Então, mesmo que a paciente ela seja um pós-parto muito tardio, né? Qualquer paciente que já tem o histórico de ter uma gestação ali, a gente precisa observar essa questão da flacidez muscular. E aí, no pós-parto, a gente vai encontrar também bastante flacidez de pele, né? Imagina, a barriga distendeu e quando volta, essa elasticidade não vai voltar como era antes. Algumas mulheres vai ter uma predisposição maior, outras mulheres menor, né? Parece que nem teve filho. Mas a flacidez de pele ela é muito frequente. Então, um recurso, né, para flacidez de pele que eu gosto muito é a tecnologia de radiofrequência. Então, radiofrequência, criofrequência, principalmente a criofrequência e de imediato, porque ela vai conseguir retrair mais essa pele, ela vai agir mais no colágeno estrutural. Então, ela vai apresentar um resultado satisfatório mais imediato. E também, né, a gente sabe que ela tem a interação com a água, então ela vai estar tratando também aquele edema que fica no abdômen. Então, particularmente, eu já falei isso, né, para vocês, muitas pessoas já me ouviram falando isso. Eu gosto muito de tratar o pós-parto, né, porque no pós-parto a gente encontra a flacidez de pele, a flacidez do colágeno estrutural e o edema. Tudo que a criofrequência dá resultado imediato muito bom. Então, os resultados imediatos do pós-parto são surpreendentes. As clientes ficam muito satisfeitas. Então, eu também gosto muito de tratar. E aí, a gente já pode começar a fazer
30 dias depois a gente já pode fazer. É óbvio que a gente vai respeitar ali a questão da cicatrização dela, né? A gente vai tomar cuidado ali com aquela região, mas a gente já pode fazer sim. Outra coisa que acontece muito, né, no pós-parto é o inchaço, né, que ele continua acontecendo. Então, no pós-parto pode continuar fazendo a drenagem também, sem problema nenhum, ela é super indicada, tá? Muita gente fala que no pós-parto não pode fazer drenagem linfática porque atrapalha na produção do leite, mas não tem nada a ver, pode fazer sim. E outra coisa que é muito comum no pós-parto, principalmente quando faz a cesárea, né? Que são as aderências. Essa aderência, ela pro médico, ela não é significativa, tá? Mas pra gente, né, na estética sim, e para os profissionais que têm uma visão mais funcional, essa aderência também é muito significativa. Eu vou fazer uma live com o Bruno, osteopata, na segunda-feira, dia 20, 22, alguma coisa assim, sobre tratamento de fibrose. E aí entra também a questão das aderências. Para vocês entenderem o que é essa aderência da cesárea, sabe quando entre a barriguinha aqui embaixo do umbigo e o corte da cesárea forma um degrau? Esse degrau é a aderência. Então, a gente consegue prevenir isso já fazendo o tratamento precocemente. Eu gosto muito de usar o taping, né? Por que que eu gosto... Ah lá, Pri. Ô, Pri, você para de falar que você fez o pós-parto comigo nas 2 cesáreas, que teus filhos já estão moço. Aí todo mundo vai saber aqui que eu sou velha. Gente, vocês têm noção que, tipo assim, as crianças que eu atendi a mãe na gestação não são mais crianças? Gente, situação é feia, tô ficando velha. E aí, nossa, e a Pri ela fazia bonitinho assim. A Pri é uma gestante exemplar, né, Pri? Na gestação é um exemplo, faz tudo bonitinho, come tudo certinho. Mas fora da gestação, aí volta a vida normal, né? E aí, a dificuldade, né, que acontece no pós-parto é voltar para o tratamento estético, né, Pri? Então, nunca mais a gente vê essas pacientes. E tanto essa questão da aderência é muito importante na prevenção, é muito importante que a gente consiga tratar imediato. Então, eu comecei a trabalhar com o taping. Eu fiz o curso do taping há muitos anos atrás, né, justamente pensando no que eu poderia facilitar ali no tratamento das gestantes, né, do pós-parto e no tratamento do pós-operatório. Porque são 2 coisas que a gente precisa oferecer resultado e resultado rápido. E também a gente precisa atuar muito na prevenção. E aí, para o pós-parto, foi excelente. Por quê? Porque, tipo, elas dificilmente conseguem voltar logo para o tratamento. E a aplicação do tape é uma aplicação rápida. Então, eu sempre falo assim, ó, o dia que for levar o bebê no pediatra, passa aqui na clínica que eu coloco o taping rapidinho. Ou então, eu vou na sua casa e coloco o taping rapidinho, né? Porque a aplicação do tape é uma aplicação rápida e a gente consegue aplicar ele tanto para estimular o músculo reto abdominal, né? Prevenir a diástase, já estimular esse músculo. E a gente também consegue fazer uma aplicação para prevenir a aderência. Então, fica muito bacana e a gente já consegue fazer isso no pós-parto bem imediato, né? Então, é muito bacana porque a gente consegue essa prevenção e é rápido. O tratamento é rápido, elas não vão precisar ficar 1 hora lá na clínica, né? Então, é bem bacana, eu gosto muito de utilizar esse recurso. E a criofrequência também acaba sendo uma opção boa para as clientes, porque não são sessões semanais, né? São sessões ali 1 vez por mês.
Então, uma vez por mês, essa mãe consegue se organizar para ir até a clínica fazer o tratamento. E como eu falei para vocês, uma sessão dá um super resultado. Então, acaba ficando mais tranquilo para elas. E uma outra questão também que eu recebo muita dúvida e que existe muito questionamento é em relação às cintas. Aquelas cintas abdominais no pós-parto, né? Você chegou a usar, Pri? Eu não lembro, acho que não, né? O que acontece com essas cintas? Ela fica muito desconfortável no início, né? Então, eu acabo orientando as pacientes a comprarem a calcinha pós-parto, que eu acho que a calcinha ela é mais confortável do que a cinta. Usei, tá? É muito importante fazer essa compressão ali, tá? Só que também precisa ficar confortável para mulher. Então, eu acho a calcinha mais confortável do que a cinta, né? Então, quem aí tá na dúvida de comprar a calcinha ou a cinta, compra a calcinha que vocês vão usar muito mais do que a cinta. Agora, existem algumas mulheres que sentem muito conforto com a cinta, né? Também é uma questão de usar as duas e experimentar qual que se adapta melhor. Agora, se não quiser comprar as duas, compra só a calcinha, tá bom? E aí, no início usei a calcinha. Então, no início a cinta ela é muito desconfortável, muito, porque tem toda aquela questão ali que a barriga ainda tá muito inchada, né? Antigamente tinha o ponto, hoje não tem mais o ponto, né? E aí, quando é o parto normal, né, a gente não tem essa questão da cesárea, do corte. Olha lá, quando sai do hospital, a cinta não entra. Não entra, a gente fica muito desconfortável. E às vezes elas falam assim pra mim: ai, Priscila, minha amiga disse que já saiu do hospital com a cinta. Eu nunca tive nenhuma paciente que já conseguiu sair do hospital com a cinta. Nunca tive. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes se você já coloca a cinta ali no hospital, você pode até ter prisão, né? Intestino prender, ter prisão de ventre. Oi, Bruninha. Bruninha, você já ganhou nenê? Nunca mais te vi depois dessa quarentena? Tá, Então, essa questão da cinta é isso mesmo. No imediato, ela é muito desconfortável. Então, usem a calcinha. Parto normal, olha que maravilha! Muito bom. E aí, como é que você tá? Já voltou? Já tá barriga sequinha, né? Eu saí das duas, exceção. Realmente, exceção mesmo. Mas é que também deve ter ficado... Não deve ter inchado tanto, né? Na gravidez. E aí, gente, mais alguma dúvida do pós-parto? Mais alguma dúvida da gestação? Algum ponto que vocês acham que seria importante eu falar que eu não falei? Porque basicamente, né, existe muita coisa que a gente pode falar, né, do pós-parto e da gestação. Mas eu me atentei mais nessas questões estéticas mais comuns, né, que é também o mais fácil da gente tratar, o mais rápido, que acaba facilitando para a mãe. Bruninha falou que não usou em nenhuma das gestações, mas ela é novinha, viu, gente? Por isso. Por isso que ela não usou, a pele voltou, que é uma beleza. Deixa a tua próxima gestação, depois dos 30 e tantos, você vai ver como você vai precisar usar. Aqui, faz 23 anos a última gestação, nem lembra mais, né? Não, mas com certeza você não deve ter inchado tanto. E outra coisa, né, gente? Hoje, se a gente for comparar hoje com 20 anos atrás, o inchaço aumentou muito, né? Pela própria questão alimentar, tudo que a gente come não é natural, né?
Então existe muita química em tudo, existe muito hormônio em tudo. O próprio estresse que a gente tem hoje, tudo isso favorece muito o inchaço. Então se a gente comparar, é totalmente diferente, né, de hoje a 20 anos atrás. E a gente observa isso até nos biotipos, né? Porque a gente tem o biotipo maçã e o biotipo pera. O biotipo pera o ginoide, que ele tem uma predisposição a acumular gordura na região do quadril, do culote, da coxa. E a característica desse biotipo é ter uma barriga mais chapada, uma barriga mais seca. Só que hoje é difícil a gente encontrar alguém, mesmo desse biotipo, que não tenha barriga, né? E isso daí se deve ao aumento da gordura trans que a gente consome. Tô flácida dessa última, é a idade. Vai ficando mais difícil, a elasticidade da pele não é mais a mesma. A gente já faz a criofrequência aí. Macaubal tem criofrequência, viu, gente? Macaubal é super moderno, tem só tratamento top. Tá, então, a gente observa muito essa diferença, né, no corpo das mulheres, no corpo de todo mundo, por conta das questões alimentares que a gente tem hoje, né, das dificuldades alimentares que a gente tem. A Cissa é um exemplo que tem uma barriga chapada, que já teve uma filha e que não parece, né, Cissa? Você entrou na hora certa. Me retrato aqui para vocês, gente. Existe o biotipo ginoide que tem barriga chapada, sim. Mas exige muito treino, né, Cissa? Muito treino, muita disciplina na alimentação. Mas é possível. É possível, sim. A Cissa é minha inspiração. Né? Só que exige muito comprometimento. Vocês têm mais alguma dúvida de questão de gestação? Olha só, e mãe aos 35 anos, olha que maravilha! Então, tá vendo, gente, como é possível voltar ao corpo depois da gestação? Então, pós-gestação não é desculpa para não voltar ao corpo, tá? Exige uma organização da rotina, exige disciplina, mas é possível sim, né? Ó, nosso exemplo acabou de entrar aqui na live, a Cissa, tá? Depois vocês vão lá no Instagram dela olhar as fotos dela. Então, é claro que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas até me corrigem, porque eu falo assim, ó, essa paciente pós-parto, né? E na verdade a gestação foi há 7 anos atrás, eu ainda tô chamando de pós-parto. Então eu brinco, né, que depois da gestação o corpo não volta a ser o mesmo que ele era, né? Então enquanto ele não voltou, continua sendo pós-parto, né? Então a barriga continua grande, ainda é pós-parto. Então ali já a pele, o que tinha que retrair já retraiu, né? O que ia retrair fisiologicamente, o que ia retrair sozinho já retraiu, o edema que ia reabsorver sozinho já reabsorveu, já acumulou gordura e eu ainda tô chamando de pós-parto. Mas aí o que não consegue sozinho a gente consegue no tratamento estético. Ai, obrigada, Pri, tô com saudade de você. Fiz drenagem com a Pri nas 2 gestações. Gente, vocês ficam me entregando aí a minha idade. Eu gosto muito de atender gestante. Tanto gestante quanto pós-operatório são 2... Na verdade, eu gosto de drenagem, né, gente? Então, tudo que tem indicação de drenagem eu gosto muito de trabalhar. Então aí, né, eu deixo essa dica para vocês de que é possível sim voltar ao corpo pós-gestação. Fisiologicamente ele vai demorar até 1 ano para voltar, né? Porque a gestação demorou 9 meses para acontecer. Então, o que não voltou fisiologicamente, a gente consegue ajudar com os tratamentos estéticos. É claro que em algumas situações vai precisar também, né, de nutricionista.
quando tiver um aumento do peso, mas podem ficar tranquilas que volta, e o que não volta pode fazer o procedimento sim. Bruninha, tem alguns procedimentos que são contraindicados e tem alguns procedimentos que pode fazer a partir do 3º mês, mas pode fazer sim, tá? Pode e deve fazer, né? Então, quando não quiser esperar esse tempo fisiológico da gestação, do pós-parto, né, de 1 ano, e já quiser acelerar isso, já pode acelerar sim, tá? Não tem problema nenhum, porque é até uma questão de autoestima, né? Dizem que a sensação da barriga vazia é muito, muito estranho. Então, o que a gente puder fazer já no início, a gente pode fazer sim. Caliane, você tá grávida? Vou para Rio Preto para ser atendida por você? Que novidade é essa que eu não tô sabendo? Sério? Esse desenho que você colocou aí é uma gravidinha? Após 3 meses no pós-gestação, só massagem, né? Pode fazer a criofrequência já, tá? Pode fazer criofrequência, radiofrequência para começar a tratar a pele. A massagem, eu gosto da drenagem linfática. A massagem em si... Ai, que legal! Parabéns! Vem para Rio Preto fazer. Ou eu vou para Bahia. Não, para Bahia não, para o Espírito Santo. Vou aí fazer te acompanhar na gestação. Tá, então... E aí depois você vem aqui fazer o pós-parto. Tá, então a massagem, né? Foi até importante sua pergunta, porque eu não tinha falado da questão da massagem modeladora, é importante falar, né? Então, a questão do amamentando, aí você vai ter que conversar com a paciente e com o médico, tá? Para ver se o médico libera. E aí, a questão da amamentação, algumas coisas são contraindicadas, outras coisas não. Só que outra questão que acontece é que, às vezes, quando a mulher tá amamentando, ela fica muito encanada, tá? E aí, quando ela tá muito encanada, eu aconselho a não fazer, tá? Porque aí, se ela tá com medo, é melhor não fazer, tá? Mas caso contrário, pode fazer sim, tá? Se ela não tiver encanada, pode. Agora, se tiver, não. Vocês viram? A contraindicação relativa é isso, né? Depende da paciente, depende ali do medo que a paciente tem, tá? E em questão à massagem modeladora, né? Obviamente, na gravidez ela é contraindicada, tá? Não tem sentido fazer a drenagem modeladora na gravidez, até porque a massagem modeladora às vezes dá muito estímulo ali, né? Estimula muito a vascularização, e a vascularização dessa gestante está deficiente, ela vai acabar não respondendo ao estímulo que você está dando, ao aumento de vascularização que você está estimulando ali, e isso pode provocar vasinhos nela. Então, e também não tem porquê, tá? Fazer a massagem modeladora na gestação. A gente faz a drenagem linfática. A gente deixa a modeladora, né, para muito depois. E no pós-parto, por que também não é indicado a massagem modeladora? No pós-parto, a gente vai ter ali a flacidez de pele e o edema, né? E essa paciente, ela precisa da reserva de gordura ali, né? Até para facilitar a amamentação e tudo. E a massagem modeladora, o que ela vai fazer? Modelar, né? Então, na região ali de uma gordurinha localizada, ela vai conseguir fazer uma remodelagem corporal, vai conseguir modelar mais a cintura. E essa paciente, ela perdeu um pouquinho a cintura, ela perdeu um pouquinho essa modelagem corporal, só que não foi por causa de gordura, foi pela flacidez muscular e pela flacidez de pele. Então, a massagem modeladora não vai trazer resultados tão efetivos, né? Ela também não é indicada fazer logo no começo, né? Vai ser só depois dos 3, 4 meses. Só que eu não vejo muita necessidade da massagem modeladora, porque ali a modelagem que está faltando ali no pós-parto
é pela flacidez de pele e é pela flacidez muscular. Então é muito mais efetivo a gente tratar, né, a gente usar os recursos de eletroestimulação e tratar e usar os recursos que a gente tem para flacidez de pele. O resultado vai ser, né, melhor. A gente vai ficar ali cansar de fazer massagem modeladora e não vai ver muito resultado, tá? Então por isso que eu prefiro não indicar. Aí, né, lá no tardio, quando a gente já conseguir melhorar essa parte da questão muscular, conseguir melhorar essa parte da pele, conseguir melhorar essa flacidez de pele, reduzir o edema, aí sim, tá? Aí pode começar a fazer a massagem modeladora sim, mas antes não tem necessidade. Mais alguma dúvida? Fiquei super feliz, Kaliane, com essa notícia que você me deu ao vivo na live de gestação. Agora a gente vai fazer, né? Eu dei alguns dias de descanso e agora eu voltei, né? Com mais uma sequência de lives. A gente vai fazer, né? Eu vou fazer toda segunda e quarta, às 6h30 da tarde, né? Sei que ainda que é um horário cedo, né? Porque muita gente já tá voltando a trabalhar, mas é que eu tenho um compromisso 8 horas toda noite. Então, por isso que eu tô fazendo esse horário. E aí o tema, né, vai ser tratamentos estéticos. Então, a próxima live, que é na segunda-feira, novidades da quarentena. Gente, o que tem de gente engravidando nessa quarentena, olha, o que eu percebi que aumentou nessa quarentena. Grávida, pós-parto, né? Quem já estava grávida, a neném nasceu, e pós-operatório de cirurgia plástica. O povo também está aproveitando a quarentena para fazer plástica, gente. Uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer, porque eu imaginei que as pessoas fossem ficar com medo de ir até o hospital, né? Mas não, gente, as pessoas estão fazendo cirurgia plástica. Então, eu falei pra vocês, lembra que eu falei que a gente ia ter muito trabalho pós-quarentena? E realmente, ó, todo mundo engravidando na quarentena, todo mundo fazendo cirurgia plástica na quarentena, todo mundo comendo na quarentena, engordando, ficando inchada. Então, realmente a gente vai ter muito trabalho na quarentena, né, Anaí? E sem contar nas questões psicológicas, né, gente? Nas ansiedades, em tudo que isso também tá trazendo. Peso na balança também aumentou. Gente, aumentou, né? Todo mundo engordou. Só quem é chique, que fica ansiosa e emagrece, né? Que não engordou. Mas, olha lá, a Bianca trabalha muito com cirurgia plástica e realmente, né, Bianca? Tá bombando mesmo. Olha isso, gente, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu imaginei que a gente fosse ter demanda de trabalho, sim, né? Mas por diversos motivos, não pela cirurgia plástica. Eu até, no comecinho da quarentena, né, no dia 5 de abril ali, eu dei um curso de cirurgia plástica e de taping. Ele estava marcado para ser presencial, aí a turma estava fechada, e as alunas acabaram optando por fazer online. Então, eu já comecei a quarentena com um desafio, né, de ensinar o tape online. E foi super bom, né, foi uma experiência muito boa. E eu ainda comentei com as meninas. Eu falei, olha, gente, agora, né, o pós-operatório de cirurgias plásticas, não sei quando vocês vão começar. O taping, vocês vão atender bastante com taping, porque vocês podem usar ele na parte muscular também. As pessoas vão estar com muita tensão e tal. E olha aí, a cirurgia plástica bombando. Fui muito surpreendida com esse aumento de demanda que eu realmente não esperava. E aí, continuando, né, as próximas lives, na segunda-feira eu vou falar sobre cuidados com a pele, né, então vou até mandar daqui a pouquinho, vou mandar para vocês, né, lá na lista de transmissão para vocês me ajudarem na questão dos cosméticos. E vou falar sobre os cuidados com a pele em cada idade, né, desde a prevenção até o tratamento das peles das idades mais maduras, das peles mais envelhecidas. Depois eu vou falar sobre gordura localizada, sobre o tratamento para fibrose, que o Bruno
vai vir aqui como meu convidado, osteopata. Faz muito tempo que eu quero fazer uma live com ele. E tratamento de celulite e a drenagem linfática, né? Que a drenagem linfática realmente é o que eu mais gosto de fazer e é o carro-chefe da clínica, tá bom? Agradeço vocês, né, pela presença. Fabiana, o pós-parto, chegou aqui depois você assiste desde o comecinho, Fabi. E aí, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, alguma observação, ainda dá tempo de eu responder, tá? Se não, eu espero vocês na segunda-feira com os cuidados com a pele. E aí já vou lá na lista de transmissão pedir a ajuda de vocês com os cosméticos. É muita opção de cosmético, a gente fica perdida, né? Então eu vou fazer uma seleção dos melhores eleitos por vocês, tá? Boa noite para vocês, um beijo e até segunda-feira.